E aí, alunos, tudo bem? Quem vos fala é o professor Bruno Costa e hoje nós vamos falar de sociologia. Vamos falar do filósofo francês Émile Durkheim. Mas calma aí, sociologia não deveria ser sociólogo, né? Então, justamente Durkheim e o seu antecessor Auguste Comte foram os pais da sociologia. Foi onde a sociologia ganhou uma reputação científica, né? Se tornou uma ciência social. E fugindo do senso comum, né, eles viam a superioridade da ciência como um meio de chegar ao conhecimento verdadeiro, utilizando-se de métodos para explicar a sociedade e seus fenômenos. E de onde vinham esses métodos? Né? Das ciências naturais, física, biologia. Por isso dizemos que o Durkheim, né, segue em sintonia o positivismo de Auguste Comte, como a gente já estudou muito bem positivismo. E qual é o contexto histórico de Durkheim? Né? Ele é de 1858 a 1917 e foi um período bem conturbado de conflitos políticos. O capitalismo se consolida, existe uma urbanização acelerada. E para ele, né, tudo isso, esses acontecimentos poderiam servir como uma coisa, né, como um objeto de estudo. Só que tem um porém, né? Para ele, o sociólogo, o pesquisador, ao se debruçar sobre analisar a sociedade, tinha que deixar de lado totalmente seus preconceitos, né, sua subjetividade e manter uma neutralidade. Para ele, o estudo da sociedade tem que manter a objetividade. Nossa subjetividade não pode interferir. E qual seria esse objeto de estudo dentro da sociedade? Para Durkheim seriam os fatos sociais. O que são fatos sociais? Tudo aquilo que é geral, né, dentro da sociedade, tudo aquilo que é exterior ao indivíduo e exerce sobre ele coerção. Então, sabe o que isso significa? Para Durkheim, a sociedade influencia o indivíduo. A sociedade exerce pressão sobre o indivíduo. Ela molda o indivíduo. Por exemplo, a prova do Enem está aí, né? Ela é geral, né? É exterior e a pressão, vocês sabem muito bem, né? Tantos outros fatos, casamento, religião e por aí vai. E o indivíduo, para Durkheim, é fruto dessa sociedade. Apesar de nós termos o nosso pensamento individual, Durkheim diz que somos veementemente influenciados pela sociedade. E como que essa sociedade vive? Né? Para Durkheim, deve prevalecer uma consciência coletiva. As condutas nos fazem manter o equilíbrio, né, e essa estabilidade social. Numa sociedade, inclusive, cada vez mais complexa. Né? E aí, né, com esses avanços da sociedade, da tecnologia, o indivíduo começa a ter sua função social. E mais, né, com o capitalismo, começa a ter divisão do trabalho, cada um com a sua atividade específica, com a sua profissão. Nesse sentido, essa sociedade, para Durkheim, pode ser comparada como um organismo vivo, né? Sempre, cada um com o seu papel social, sempre buscando a coesão. Né? E o Estado, qual é o papel do Estado? Manter essa harmonia, manter essa coesão social. Vamos pensar aqui no organismo humano, né? Cada órgão funcionando com as suas funções. Vejam como ele traz as ciências naturais, né, no caso da biologia, para analisar a sociedade. Se um órgão do nosso corpo parar, o trauma está ocorrido. Então, Durkheim entende a sociedade como um corpo organizado e os laços que unem os indivíduos são a solidariedade. Né? A partir dessa visão, né, sociológica, ele caracteriza a organização social em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A mecânica, né, estaria presente naquelas sociedades mais tradicionais, as pré-capitalistas. Né? A coesão dessas sociedades estaria no compartilhamento de valores, alta consciência coletiva,
baixa divisão do trabalho, por exemplo, nas aldeias indígenas, né? Só que essa solidariedade mecânica, esse tipo de sociedade foi se deteriorando ao longo da história, né? E se transformando em sociedade orgânica, onde há uma pulverização de papéis sociais e, consequentemente, existe um controle menor sobre cada pessoa, o que põe em risco a questão moral, né? Capacidade de manter os membros coesos, a sociedade funcionando harmonicamente. Essa ampla divisão do trabalho produziu formas intensas de individualismo, né? O que, por sua vez, faz a consciência coletiva perder a sua função agregadora, né? E esse desequilíbrio leva a mudanças de papéis sociais e ao egoísmo humano. E esses problemas ele chama de patologia, aquilo que foge à ordem, aquilo que foge à estabilidade. Isso é uma patologia de anomia. Veja que curioso, né? Mas veja que curioso. O crime para Durkheim está dentro da sociedade de forma normal, né? E aí se tem a punição por um comportamento errado. E a greve para Durkheim, por exemplo, já não é uma questão normal. É uma anomia social porque causa instabilidade e desordem. E Emile Durkheim, né, tem uma vasta obra, né, do que a gente falou até agora, né, a gente encontra nos livros dele da Divisão do Trabalho Social, se eu não me engano, de 1893, As Regras do Método Sociológico, né, de 1895, e tem uma obra muito interessante dele, publicada, que se chama Suicídio. Ali ele realiza o primeiro estudo sociológico sobre o suicídio. O suicídio para Durkheim é uma patologia social inerente, ela está dentro das sociedades modernas. E mesmo sendo o suicídio uma escolha nossa, individual, Durkheim encara isso como um fenômeno social. E ele divide o suicídio em três momentos. O suicídio egoísta, o altruísta e o anônico. O egoísta é aquele que não consegue realizar os seus desejos, ou está ausente do convívio social, não vê mais razão para viver. Já o suicídio altruísta é aquele que valoriza a sociedade mais do que ele mesmo. A gente pode dar o exemplo dos homens-bombas. O suicídio por anomia acontece quando o indivíduo perde a identidade e os objetivos, aquilo que deveria estar dentro da conformidade do que seria ideal se despedaça. Questão do desemprego, um exemplo lá da Ásia, os jovens japoneses que suicidam por perder o vestibular. Então, gente, esse foi um pouquinho do Durkheim, um dos tripés da sociologia clássica, junto com Karl Marx e Max Weber. Os três formam os pilares dessa sociologia e a gente, evidentemente, vai estudar os três, beleza? Hoje, então, foi o dia de Durkheim e seus fatos sociais. Ok? Muito obrigado, até a próxima.